As guerras são capítulos sangrentos da história. Eventos que moldaram nações, derrubaram impérios e redefiniram o curso da humanidade. Mas o que nos é ensinado nos livros didáticos é muitas vezes uma versão simplificada, heróica ou convenientemente omitida. E se eu te dissesse que as verdades sobre conflitos famosos escondem segredos, mitos e realidades brutais que foram convenientemente apagadas da narrativa oficial? O que realmente aconteceu nos campos de batalha e nos gabinetes de guerra, longe dos olhos do público. Seja bem-vindo aos Segredos da História. Hoje vamos desenterrar as verdades inconvenientes sobre algumas das guerras mais famosas da história. Desde a verdadeira face de Napoleão, que desafia a imagem do conquistador, até os bastidores da Segunda Guerra Mundial e os segredos da Guerra do Vietnã. Prepare-se para ver a história militar com outros olhos e descobrir que a guerra é sempre mais complexa e sombria do que nos contam. Napoleão Bonaparte, o pequeno corso que conquistou a Europa, é frequentemente retratado como um tirano belicoso, um megalomaníaco que arrastou o continente para décadas de conflito. Mas e se essa imagem for, em grande parte, um mito? Primeiro, o famoso mito da altura. Napoleão não era baixo. Com cerca de 1,68 metros, ele tinha altura média para um homem de sua época. A imagem do pequeno Bonnie foi uma invenção da propaganda britânica, que o ridicularizava para desmoralizar seus inimigos. Mais importante, a ideia de que Napoleão era um instigador de guerras é questionada por historiadores revisionistas. Eles argumentam que, na verdade, Napoleão foi constantemente atacado pelas monarquias reacionárias da Europa, que temiam os ideais da Revolução Francesa e queriam restaurar o antigo regime. Napoleão, segundo essa visão, agia na defensiva ou em ataques preventivos para proteger as conquistas revolucionárias. Ele, frequentemente oferecia concessões extravagantes após suas vitórias, buscando a paz. Mas as potências europeias, especialmente a Grã-Bretanha, continuavam a financiar coalizões contra ele. As batalhas napoleônicas, longe da imagem romântica de generais galopando na linha de frente, eram caóticas, brutais e sangrentas. A doença e a logística eram tão decisivas quanto a genialidade tática. A verdade é que a guerra é sempre mais suja e menos gloriosa do que os livros de história nos fazem crer. E a figura de Napoleão é um exemplo claro de como a narrativa histórica pode ser moldada para servir a interesses políticos. A Segunda Guerra Mundial é o conflito mais estudado da história. Mas mesmo assim, verdades cruciais são frequentemente minimizadas ou esquecidas, especialmente no Ocidente. O dia D, a invasão da Normandia, é celebrado como ponto de virada. Mas a verdade é que a maior parte da máquina de guerra nazista foi destruída em outro lugar, no fronte oriental, contra a União Soviética. Cerca de 80% das baixas alemãs ocorreram na frente oriental. Batalhas épicas como Stalingrado e Kursk, onde milhões de soldados se enfrentaram em um combate brutal, foram os verdadeiros pontos de virada da guerra, muito antes da invasão aliada na França. A resistência soviética e o sacrifício de seu povo foram cruciais para a vitória aliada, um fato muitas vezes subestimado nos livros ocidentais. E a rendição do Japão? Embora as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki sejam frequentemente citadas como a causa principal, a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, com a invasão da Manchúria, foi um fator decisivo. Os líderes japoneses temiam a invasão soviética tanto quanto as armas nucleares, e a perspectiva de uma ocupação soviética foi um catalisador para a rendição. Além disso, a guerra impulsionou o desenvolvimento de tecnologias secretas que pareciam ficção científica. O primeiro computador eletrônico programável, o Colossus, foi usado pelos britânicos para quebrar códigos nazistas. Os mísseis V-2 alemães, embora devastadores, lançaram as bases para a corrida espacial e a tecnologia de foguetes que viria a seguir. Segredos militares que moldaram o futuro tecnológico do mundo. A Guerra do Vietnã é um dos conflitos mais controversos do século XX, e sua narrativa oficial é repleta de meias-verdades e omissões.
A guerra não começou como uma simples luta contra o comunismo, mas como a continuação de um movimento de independência contra o domínio colonial francês que durava um século. Os Estados Unidos, ao apoiar a França e depois o regime do Vietnã do Sul, se inseriram em um conflito com raízes muito mais profundas do que a ideologia da Guerra Fria. Um dos eventos mais cruciais para a escalada da participação americana foi o incidente do Golfo de Tonkin, em 1964. O governo do Zéu alegou que navios de guerra americanos foram atacados por torpedeiros norte-vietnamitas, justificando uma retaliação massiva. No entanto, documentos desclassificados revelaram que o segundo ataque, que serviu como principal pretexto para a escalada, nunca ocorreu, ou foi, no mínimo, uma interpretação equivocada de sinais de radar. Foi uma mentira, com um erro colossal, que levou a uma guerra que custou milhões de vidas. E o agente laranja, este desfolhante químico, amplamente utilizado pelos Estados Unidos para destruir a vegetação e expor as rotas de suprimento inimigas, teve um impacto devastador e duradouro. Não apenas nos soldados americanos e vietnamitas, que sofreram com doenças e deformidades, mas também no ecossistema e nas gerações futuras de vietnamitas, que ainda hoje nascem com deficiências congênitas. Uma verdade brutal e muitas vezes minimizada nos relatos oficiais da guerra. A Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, é frequentemente apresentada como um resultado direto do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Mas essa é uma simplificação perigosa. A verdade é que a guerra foi menos sobre um único evento e mais sobre uma rede complexa de alianças secretas, militarismo crescente e planos de mobilização automáticos que, uma vez iniciados, ninguém conseguiu parar. As grandes potências europeias estavam presas em uma teia de compromissos militares e diplomáticos. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, uma reação em cadeia foi desencadeada, puxando a Rússia, a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha para o conflito. Os líderes, em vez de controlar a situação, foram arrastados por seus próprios planos de guerra pré-estabelecidos, tornando o conflito quase inevitável. No meio de todo esse caos e brutalidade, um evento de humanidade se destaca: a Trégua de Natal de 1914. Em várias partes do fronte ocidental, soldados inimigos de ambos os lados depuseram suas armas, saíram das trincheiras e celebraram o Natal juntos. Trocaram presentes, cantaram canções e até jogaram futebol. Foi um vislumbre da fraternidade humana que os líderes tentavam suprir e um lembrete de que, por trás dos uniformes, havia pessoas comuns, forçadas a lutar uma contra as outras. Um segredo que os livros de história muitas vezes esquecem de enfatizar. As guerras são complexas, e a história que nos é contada é muitas vezes uma simplificação, uma narrativa que serve a propósitos específicos. Por trás dos mitos, existem verdades brutais, heroísmos esquecidos, erros catastróficos e momentos de humanidade inesperada que moldaram o mundo em que vivemos. É fundamental questionar as narrativas oficiais, buscar as múltiplas perspectivas e entender que a guerra é sempre mais do que parece. Ela é um reflexo da complexidade humana, de suas ambições, medos e, por vezes, de sua capacidade de crueldade e compaixão. A necessidade de aprender com os erros do passado, de compreender as verdadeiras causas e consequências dos conflitos, é crucial para evitar repeti-los. Se você gostou de desvendar esses segredos e de ver a história sob uma nova perspectiva, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Segredos da História. Ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os mistérios do passado. E me conte nos comentários, qual dessas verdades sobre as guerras te surpreendeu mais? Você conhece outros segredos militares que merecem ser contados? Sua opinião é muito importante para nós. A história é um campo de batalha, de verdades e mentiras. Até o próximo Segredos da História.